posso entender. Minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus mistérios mais profundos do que eu. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor. No dia mau quero proclamar. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, eu sei que é tua mão me sustenta. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor. No dia mau quero proclamar. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, eu sei que é tua mão me sustenta. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, eu sei que é tua mão me sustenta. Pai do céu, obrigado pela comidinha. E o coronavírus vai embora. E a gente pode ir em todo lugar. Amém. Amém. Nosso Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, te adoramos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, único Deus, Senhor, Salvador. Te adoramos, Senhor, pelo seu santo sacrifício que fez por nós, Senhor, na cruz. Te adoramos, Senhor, por termos escolhido como filho e filhas, Senhor, para a tua salvação. Te adoramos por todas as coisas, por termos escolhido como família, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é nosso único Salvador. Te adoramos por todas as coisas que fazes, Senhor, nossa vida. Nos protege, Senhor, por tua santa mão, nos mantendo vivos, Senhor, espiritualmente, principalmente, Senhor. Que o Senhor não deixe a chama do amor em nossos corações se apagar. Que em breve, Senhor, possamos nos reunir de novo, Senhor, ainda mais uma vez nessa terra, como a tua santa família, e em breve, Senhor, no teu santo reino. Te adoramos, Senhor, e te agradecemos por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar aos próximos como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estáis longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. O Senhor a fé contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. O Senhor a fé contemplará. Se empenhamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. O Senhor a fé contemplará. Vamos nesse momento ler o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, dos versos 35 ao verso 40. Leiamos, irmãos. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho?
e a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos na tua santa presença. Queremos te suplicar, em nome de Jesus Cristo, pela liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos seus sínodos, pelos seus presbitérios e, em especial, pela Igreja Presbiteriana de Campo Grande, que esta liderança possa tomar as decisões corretas neste momento de crise por esta pandemia que nos assola. Queremos te pedir, pelos enfermos de nossa igreja, restaure, segundo a tua santa vontade, a saúde de cada um deles. Queremos te suplicar também pelos desempregados da nossa igreja, pelas famílias que necessitam de emprego, que o Senhor possa estar dando a provisão a cada uma destas famílias, Senhor. Queremos também te pedir por aqueles que sofrem, ó Pai, que o Senhor dê paz a cada um deles e que possamos continuar firmes na certeza da salvação em Jesus Cristo, que o Senhor é o único Deus de nossas vidas e que o Senhor dá a provisão de tudo o que necessitamos. Muito obrigado, ó Pai, por tudo isso. Nós queremos te agradecer em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, que será ministrada agora nesse instante. E eu quero convidar você a pedir ao Senhor que ilumine a sua mente para que você possa compreender aquilo que tem de profundo e de maravilhoso nas Escrituras, que possam alimentar o teu coração, a tua vida. Ore comigo, feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse momento. Te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos ouvir a tua voz, que será ecoada aos nossos ouvidos através da ministração, da pregação. Te reverenciamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. O texto da Bíblia Sagrada que será ministrado hoje se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, dos versos 23 ao 33, que dizem assim: Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz tosquia. Peço que com teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E insistiu com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse a Absalão: Se não quer ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém ele disse: Para que iria ele contigo? E, insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. Os moços de Absalão fizeram com Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda a caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi,
respondeu e disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Esse texto ele revela, sem dúvidas, uma das etapas mais difíceis e mais tristes da vida do rei Davi. Se você conhece a história de Davi, você sabe que ele, quando rei, em dado momento, ele comete um grave erro, um adultério com uma mulher chamada Batseba, uma mulher casada, esposa de um dos seus oficiais, Urias, que estava em guerra, representando o rei, representando o seu povo. E Davi, por alguma razão, ele se encanta com a esposa daquele homem e comete adultério com ela. Com medo das consequências, ele então manda com que Joabe, um dos seus generais, armasse uma emboscada para que aquele homem fosse morto e Davi não fosse envergonhado, não passasse vergonha por causa do erro que ele tinha cometido, tamanha gravidade do seu erro, poderia até ser punido com a morte pela lei de Moisés. Então ele, achando que tudo tinha acabado, Deus manda com que um profeta chamado Natã vá a ele repreendê-lo e dizer que o Senhor tinha visto tudo aquilo que tinha acontecido. E o final do discurso, o final do diálogo, a frase que Natã diz para Davi, depois de Davi ter confessado seu pecado, ter dito que estava arrependido do seu pecado, Natã então diz para ele: olha, o Senhor manda te dizer que ele te perdoa, entretanto a espada não se afastará da tua casa. Daquele dia em diante, a família de Davi passa a ser um ninho de tempestades, de tragédias. A família de Davi passa a sofrer todo tipo de problema que você possa imaginar. Ele que já era rei, e por ser rei não tinha tempo, talvez, de cuidar da educação dos seus filhos de forma direta, precisava pagar para que alguém auxiliasse as mães no cuidado com os seus filhos. Agora ele passa a ter uma sentença da parte de Deus, uma punição da parte de Deus por tamanha crueldade que ele cometeu, e envergonhou o nome do Senhor, não podia achar que ficaria impune em hipótese alguma. Então Davi passa a sofrer dentro da sua família, porque Deus, na sua justiça, observa: olha, você destruiu uma família, a tua família vai ser também punida por causa do pecado que você cometeu. E a primeira tragédia que acontece na vida dele está nesse mesmo capítulo que nós lemos, 2 Samuel, no capítulo 1, no capítulo 13, do verso 1 em diante. Ele vai narrar um episódio um tanto quanto doentio. Um dos seus filhos, chamado Aminon, que seria o mais velho, o sucessor, portanto, do seu trono, ele se apaixona por uma meia-irmã sua, uma das suas meia-irmãs, chamada Tamar. Diz a Bíblia que ela era uma jovem muito formosa e era filha de Davi com uma outra mulher, filha de um homem de uma cidade chamada Jesur, distante dali. Aqueles casamentos políticos que haviam por contratos, por conveniência. Davi se casa com uma daquelas mulheres e tem 2 filhos, uma jovem chamada Tamar e um rapaz chamado Absalão. Todos eles muito bonitos, a Bíblia fala sobre a beleza desses 2 jovens, e Tamar, por ser tão bela, encanta os olhos do seu meio-irmão, chamado Aminon, que, como foi dito, era o filho mais velho de Davi. Aquele homem começa a ter uma certa fissura pela irmã e passa a ser algo doentio, e ele começa então a não comer, desejando a sua irmã. Até que um dos seus amigos, chamado Jonadab, que foi citado aí no texto, foi quem deu a notícia para Davi. Esse Jonadab era filho de um irmão de Davi, chamado Jesua. Esse rapaz, ele então desperta no coração de Aminon uma cilada e diz para ele: olha, finge que está doente e pede para o seu pai para que ele designe a sua irmã Tamar para cuidar de você.
Então você fala que você já está magrinho mesmo, que você não está comendo, então você vai lá e fala para ele que você quer que a sua irmã cuide de você e o rei vai te atender. Dito e feito, ele fez isso, o rei atende e manda com que Tamar vá lá cuidar do seu irmão Amnon. Ela vai com toda a boa vontade, com todo carinho, só que quando chega lá, ela está cozinhando, fazendo bolo para ele, e assim que ela acaba de servir o bolo, ele então pega e violenta a sua meia-irmã Tamar. A Bíblia diz que quando ele acaba de cometer o ato de violência sexual contra a sua irmã, ele passa a ter um repúdio por ela, ou seja, ele se sente enojado dela, de modo que o repúdio que ele sente é maior do que o amor que ele sentia antes, ou seja, um sentimento maligno, né, seguido de um outro sentimento ainda mais maligno, e aquela menina fica sem saber o que fazer, fica triste, envergonhada, desesperada, porque está com medo da consequência da lei, de ter sido acusada, né, como ainda hoje muitas mulheres vítimas de estupro ainda se sentem culpadas, e ela também se sentindo culpada da mesma forma. Ela, com medo, ela pede para o seu irmão, já que havia violentado ela, praticado o ato sexual com ela sem a sua vontade, ele pede a ela que peça ao rei, seu pai, a sua mão em casamento, e ele não negaria. Naquele tempo, esse tipo de casamento era ainda possível, não é? Então ele se nega, ele fala, não, vai embora, não quero mais saber de você, e pega um dos seus moços e fala, olha, bota ela lá fora e fecha a porta na casa dela. Então, o coração daquele rapaz estava cheio de ódio, cheio de sentimento maligno, e ele desperta a partir daí o ódio também no seu irmão Absalão, que era filho da mesma mãe de Tamar. Diz a Bíblia que Absalão engole aquilo de forma seca e odioso, com aquele sentimento de revolta. Ele não faz nada durante 2 anos. Durante 2 anos ele começa a nutrir um sentimento de vingança, um sentimento, uma vontade de se vingar do seu irmão pela maldade que ele fez com a sua jovem irmã. E ele começa a planejar, ele começa a maquinar algo que ele precisa fazer para saciar aquela sua sede de vingança. E ele então conversa com seu amigo Jonadab, ele conversa, Jonadab não, desculpe, ele começa a maquinar, e um dia ele vai fazer um grande evento para tosquear ovelhas. Isso acontecia uma vez por ano, e ele naquele dia ele resolve fazer uma comemoração. Naquela comemoração, ele pede ao rei que vá e que leve todos os seus irmãos. Na verdade, era uma grande trama. Davi desconfia, fica um pouco ressabiado com aquilo, resolve não ir, mas autoriza ele que vá. E ele fala, então eu quero que meu irmão Amnon venha. E Davi também desconfia, mas ainda assim autoriza. Quando seu irmão vai, o desfecho da história ele mandou com que embriagasse seu irmão e o matasse, e a partir daquele momento ele foge da presença do seu pai e vai para a terra de Jesur, terra do seu avô, onde ele fica 3 anos escondido da presença do seu pai por causa da vingança que ele usufruiu. Com base nessa narrativa, nessa história toda e no desfecho dela, né, que foi piorado pela vingança que Absalão resolveu tomar e na realidade revelou o que estava no seu coração, eu quero convidar você a refletir sobre alguns males que são causados pela vingança. O primeiro deles é que a sensação e a atitude de se vingar, o ato de se vingar, ele revela a falta de confiança em Deus. Na realidade, a lei, ela vem proteger, a lei de Moisés, ela vinha para proteger as pessoas dos malfeitores. Naquele momento, Amnon foi um malfeitor e prejudicou todo o futuro da sua irmã. Ele comprometeu totalmente o futuro da sua irmã. E Absalão, ele deveria ter buscado refúgio na lei do Senhor. Ele deveria ter ido até o seu pai e dizer, pai, você não vai tomar nenhuma atitude, você não vai fazer nada,
Vossa Majestade não vai fazer nada contra o malfeitor que causou a tamanha infâmia na sua família, na sua casa em Israel. Ele deveria ter reivindicado a justiça da parte de Deus, na lei, baseada na lei do Senhor. Mas não, ele resolve se vingar, provavelmente porque não confiava na justiça de Deus, provavelmente porque não se preocupava e não estava interessado em saber o que a Bíblia dizia. Antes ele queria era resolver as coisas do seu próprio jeito. A vingança, quando alguém sofre um mal e resolve se vingar, isso demonstra e deixa claro que esse alguém que se vingue, por mais que tenha as suas razões, ele não confia na justiça de Deus. Porque se você confia na justiça de Deus, se eu confio na justiça de Deus, nós entregamos os nossos males a Deus. Nós entregamos as injustiças, as covardias que nós sofremos na mão de Deus e esperamos confiantemente o seu amparo. Esperamos que Ele vá cobrar a dívida que alguém possa ter contraído conosco. Aguardamos pacientemente e sabemos que Ele vai fazer alguma coisa. Absalão não, o contrário. Ele quer resolver pelas suas próprias forças. Mas quando você se vinga, quando eu me vingo, nós nos tornamos tão injustos quanto aqueles a quem nós acusamos de terem sido injustos para conosco. O segundo mal que a vingança pode causar é que, em vez de resolver o problema, ela causa mais problemas. A vingança não resolve o problema e, além disso, causa outros problemas. O texto bíblico vai dizer que, além de Absalão não ter resolvido porque o problema da sua irmã não tinha mais como ele resolver, ele ainda acaba de dilacerar ainda mais o coração do seu pai, que já estava ferido por causa do estupro da sua filha. Agora aquela ferida que já estava sangrando há 2 anos acaba de ser reaberta e torna a sangrar, com mais uma ferida, com agora a perda de um dos seus filhos. Resolver as coisas com as próprias mãos definitivamente não funciona. Não funciona. Não vai trazer para nós o alívio que nós esperamos. Não vai trazer para nós a solução que nós precisamos. E o verso 34 vai deixar isso muito claro, vai dizer que Absalão fugiu. Teve que fugir. Por quê? Porque agora ele assumiu uma culpa. Agora ele, que era inocente até esse momento, passa a ser culpado. Passa a ser tão pecador quanto seu irmão, que havia feito o mal na sua família. Mas ainda há um terceiro mal que a vingança pode trazer. É que ela causa mais dor do que justiça. De fato, né? Quando alguém se vinga, a sede de vingança não é saciada. A sensação de justiça não vem. E isso traz frustração. E frustração traz dor. Agora, em consequência disso, Absalão não pode nunca mais conviver com sua família. Perde contato com seus irmãos. Nunca mais ele poderia fazer uma festa e convidar os seus irmãos. A primeira que fez, ainda que fosse uma trama, mas seus irmãos foram, porque havia ali uma consideração, havia um respeito, havia carinho. Agora a sensação de respeito e de carinho dá um lugar ao medo. Quem vai querer ficar perto de um irmão que teve a coragem de tirar a vida do outro na frente de todos? Mostrando tamanha frieza. Quem vai ter coragem de ficar perto dele agora? Vai ser a próxima vítima, talvez? Quem sabe ele é um louco? Quem sabe ele é alguém perigoso? Ninguém mais vai querer ficar perto de Absalão. Agora todas as pessoas que ele amava se afastaram dele, consequência dele querer resolver as coisas pelo próprio jeito e não confiar no Senhor. E por fim, eu quero encerrar essa palavra, essa mensagem, dizendo para você que cada um de nós tem uma história de vida diferente uns dos outros, obviamente. E talvez na história da tua vida haja escrito em algum momento algumas covardias, algumas maldades. Talvez você tenha passado por coisa dessa natureza. É possível que isso tenha causado, ou até hoje cause em você, o desejo pela vingança, o desejo por cobrar a dívida, o desejo por ir lá e fazer justiça. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, morrendo, sofrendo por nós, além de ser maltratado, ele foi também insultado. Pessoas olhavam para ele, cuspiam nele, agrediam e diziam para ele: tu não é Deus?
Tu não é filho de Deus? Desce daí. Salva-te você. Até mesmo o homem que estava do seu lado falou: salva-te. E aproveita e me salva também. Ao contrário disso, Jesus poderia ter ordenado a morte deles, mas ele disse o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Talvez seja o momento de nós substituirmos na nossa vida o sentimento de vingança pelo sentimento de perdão. Talvez o perdão seja tão difícil para mim e para você, porque nós ainda associamos o perdão ao sentimento. Nós necessitamos de sentir o desejo de perdoar para então fazê-lo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O perdão é uma decisão. O perdão não está dependente de sentimento nenhum. O perdão não é hipócrita se você perdoar, mas no fundo não era aquilo que você queria fazer. Não se torna uma hipocrisia. É um conceito errado. O perdão é uma decisão. É uma decisão consciente. Uma decisão que está na sua mente, racional. Você precisa abandonar a mágoa e trocá-la pelo perdão. Afinal de contas, quem sofreu mais do que Jesus? E se ele, que sofreu muito mais do que todos nós, foi capaz de perdoar, isso precisa servir de exemplo para a gente. Nós precisamos substituir a mágoa pelo perdão a cada dia. E se amanhã alguém tornar a te ferir, tornar a te magoar, a tua responsabilidade, a minha responsabilidade é de novamente buscar força em Deus e ofertar o perdão para os nossos inimigos, para aqueles que nos fazem mal. Que Deus possa gravar no nosso coração essa mensagem. Que Deus possa nos fazer pensar, pelo seu Espírito Santo que nos iluminou, nos fazer pensar sobre a mágoa, sobre a vingança e sobre o perdão. Qual é a tua decisão? Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que guardar mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra. Não faça isso com você. Abra o seu coração. Se te faltar força, peça ao Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua voz que chegou até o nosso coração. Talvez nós estejamos aqui vivendo algum momento difícil. Te pedimos força. Assim como Cristo perdoou, nós precisamos também perdoar. Afinal, Ele mesmo nos ensinou na oração dominical: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que o nosso coração e a nossa vida possa viver essa realidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ouvinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei no ar soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de vencer a vil escravidão, em vós exercem homens ou ideias, tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e ó vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, vós os cegos, coxos, vós cativos sois, sabei que em breve vem um novo dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e ó vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós
vós cativos sóis, sabei que em breve vem um novo dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos sim, ó vinde, já e celebrai com alegria a vossa libertação. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado pela mensagem que o teu servo nos trouxe nessa manhã. Ser com ele, sua família, seu ministério. E obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Deus te abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu de
abençoar no teu lar. Deus possa estar abençoando as nossas vidas e as nossas casas. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.